Abrimos a nossa Bíblia aqui no livro de Atos 23. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. De réu a juiz. A Bíblia católica, louvado seja o nome do Senhor. Com o olhar fixo no sinédrio, Paulo assim falou: irmão, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita e boa consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Paulo estava falando que ele temia o Senhor, que respeitava o seu Senhor, que ele aqui obedecia à voz do Senhor Deus. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele passou a conhecer Jesus Cristo. Nós chegamos somente a ouvir falar em Jesus Cristo, e Paulo provou até mesmo daquilo que Jesus fez com ele. Ele foi perseguir o povo dele e ele fez ele cair de cima do animal. O clarão foi tão forte, Jesus derrubou o orgulho de Paulo por terra, a soberba, a soberania que ele achava que era um soberano, que era um poderoso, que podia destruir o povo de Deus. O povo de Deus tem dono, vocês têm dono, nós temos um dono. Ninguém pode nos destruir, porque Deus é quem nos guia, é quem nos defende. É por isso que Paulo está falando dessa maneira. E aqui diz a palavra de Deus, aqui Paulo, olha como Paulo falou com o olhar fixo no sinédrio, ele estava no sinédrio. Paulo assim falou: irmão, até hoje eu me comportei diante de Deus. Como é bom o crente ter intimidade com Deus, ter sua vida regrada com Deus. Porque quando Satanás vem sobre nós, nos acusando, querendo acabar com nós temos uma palavra com toda convicção. Até aqui eu tenho cumprido o que Deus falou comigo. Nós temos autoridade de falar cara a cara com Satanás. Você perdeu, mas eu não. Eu ainda me comporto como servo de Deus, como serva de Deus. Ele não tem do que nos acusar. Ai dele se acusar a nós, que ele vai ser destruído muito mais ainda. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Ele é quem cuida de nós. Pare, isso aqui. Até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. E diz aqui o segundo versículo: mas o sumo sacerdote Ananias ordenou que estava perto, que batesse na boca de Paulo. Está vendo aí? Sumo sacerdote. Homem que entendia de religião, era religioso, mas não conhecia o verdadeiro Deus que Paulo tinha se encontrado. Porque se ele tivesse o encontro que Paulo teve, ele não era somente um homem da lei, um sacerdote, obedecendo somente a lei dos homens, mas se esquecemos que tem que respeitar, cada um tem que respeitar o seu irmão, porque todos nós somos filhos de um só Deus. Temos que respeitar uns aos outros. Não podemos acusar o servo de Deus. Todos nós servimos a um Deus só. E não podemos olhar para um de uma maneira e outro da outra maneira, não. Porque Ele é Deus. O Senhor Deus não faz acepção. Ele ama todos nós. Ele ama todos nós. Ele escolheu nós não para brincar conosco, não para fazer acepção de nós. Ele nos escolheu porque Ele nos ama. Ele escolheu cada uma de nós no ventre da nossa mãe. Se você está nos pés do Senhor, continue, haja o que houver, continue nos pés dele, chorando e dizendo: Senhor, me ensina eu fazer a tua santa vontade.
Aleluia. Aí diz aqui o 3. Então Paulo lhe disse, Deus vai ferir a você, parede caiada. Você se senta para julgar-me segundo a lei e violando a lei, ordena que me batam. Está vendo aí? O que é a pessoa não ter vida com Deus? Anania tinha vida com os homens, mas não tinha com Deus. Mandou ferir aquele que estava servindo a Deus. E pureza e verdade. Ele também já tinha sido romano, um soldado romano. Mas agora era ser soldado de Jesus Cristo. E aquele que tem a marca de Cristo, o Senhor Deus zela por cada um. E diz aqui, sepulcro caiada. Está vendo aí? Paulo disse com Ananias que ele era um sepulcro caiado. Na frente dos sacerdotes, ele estava se mostrando, mandando bater em Paulo, mas a vida dele era desmoronada diante de Deus. Ele não tinha nada de cristão. Foi tão de um jeito que ele pereceu por causa que mentiu diante de Deus. Está vendo o que é religião? Religião não salva. Quem salva é a palavra de Deus quando nós damos crédito a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Todos nós temos obrigação de estar lendo a Santa Escritura para que nós ande nas pegadas de Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse a Filipe, Filipe, tu não me conheces? Tu quer conhecer o meu pai e não conhece a mim? E Filipe diz, como eu posso ir para onde o Senhor está se eu não sei o caminho? Ele disse a Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não temos que procurar Maria, João, Tiago, Bernabé para ser salvo. Nós temos que ir aos pés do Senhor Jesus. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Por amor de nós, foi ele. Só ele pode salvar nós. E diz aqui, parede caiada. Está vendo aí o que é que Paulo disse? E essa palavra, eu ia, olha, está até marcada que eu ia trazer outro. Está vendo? Mas o Senhor mandou trazer agora. Eu ia trazer aqui a palavra, eu ia trazer aqui a palavra em Atos também, 10, mas o Senhor não me deu. O Senhor disse, vai lá na frente. Quando eu olhei na palavra, ele falou, é essa aqui. Então, muitas das vezes a gente quer como a gente quer, mas a gente é submissa a Deus. Todos nós somos submissos. Não tem um mais santo. Não tem um mais santo, não tem um melhor do que o outro. Todos nós temos que se conformar, somos pecadores e pecamos por pensamento e palavras e obra. Só Ele é santo e Ele diz, santifica a tua vida e nós temos que procurar a nos santificar na presença de Deus. Quando Ele fala aqui de sepulcro caiado, é aqueles que falavam da lei, mas não viviam a lei. Ananias falava do Alcorão, mas não viveu o Alcorão. Ele não vivia a palavra. Ele tinha o título de judeu, mas não era judeu mesmo. Porque ele fazia as coisas erradas, as coisas que não podia. Por isso que Paulo chamou ele de sepulcro caiado, né? Parede caiada. Segundo a lei, violando a lei. Ele aqui estava violando a lei, porque estava batendo, mandou bater em Paulo sem autoridade nenhuma. Paulo certo e ele errado e mandando bater em Paulo. O que bate? Ordena que me batam. O que estava ao seu lado lhe disseram, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? O 5, Paulo
Paulo responde: irmão, eu não sabia que este é sumo sacerdote, pois está escrito: não amaldiçoe o chefe do seu povo. Está vendo aí? Ele não podia machucar Paulo. Paulo também era chefe de uma tribo de Jesus. Né? O 6 diz: a seguir, sabendo que uma parte dos seus presentes eram saduceu e outra parte fariseu, Paulo exclamou no sinédrio: fariseu e filho de fariseu, e por nossa esperança a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Ele aqui falou que estava sendo julgado por causa de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos. Foi com ele que ele teve encontro. Não foi com os apóstolos, não. Foi com Jesus, o próprio Deus. Apareceu a Paulo como uma luz e derrubou Paulo. Derrubou o orgulho, derrubou a religião de Paulo, derrubou a soberba, derrubou tudo que Paulo faz, a revolta dele, tudo aquilo que ele queria se aparecer, né? O próprio Jesus derrubou ele naquele dia, fez dele uma nova criatura, machucou-lo, pisou-lo, para ele saber que aquele que persegue o crente, ele não vai muito longe. Por quê? Porque crente tem dono. O crente tem dono. O crente, quando ele está debaixo das asas do Altíssimo, não tem demônio que possa resistir. O crente cheio do Espírito Santo. E diz aqui o 7, apenas falou isso, armou-se um conflito entre os fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. 8, de fato os saduceus diziam que não há ressurreição nem anjo, e nem espírito ao posse que os fariseus sustentam, uma coisa e outra. O 9, levantou-se um vozeiro enorme, então alguns doutores da lei do partido dos fariseus começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. Está vendo aí? Está vendo aí? O próprio fariseu, ora, o sacerdote fez aquilo com Paulo. O próprio povo que ele contra o sacerdote, porque ele estava se exibindo. Ele não estava fazendo nada certo. Paulo não tinha pecado, Paulo não tinha feito nada para ele mandar bater na boca de Paulo. Mal nenhum neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele, em conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse estraçalhado por ele. O tribuno ordenou que os destacamentos descessem e o tirasse do meio deles, levando-o de novo para a fortaleza. Está vendo aí? Que quanto mais queriam acabar com a vida de Paulo, mas o chefe deles tirou ele de lá, mandou que tirasse de Paulo. Por causa de Ananias, queriam rasgar Paulo, mas outros já queriam fazer o contrário, né? Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tenha confiança. Está vendo o próprio Jesus falando com Paulo? Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também dê testemunho em Roma. Está vendo aí? O crente deve dar testemunho aonde ele andar. Seja na tua casa, seja no teu vizinho, seja na tua vizinha, seja no hospital onde tu está, aonde você for, você tem que testemunhar que Cristo é na sua vida. É Ele que vai falar mais alto. É teu caráter que
ele coloca o caráter dele no teu rosto e todos vão sentir que tu és diferente, tu és uma mulher de Deus, tu tem o amor de Deus, tu é diferente, tu não é uma pessoa qualquer. Por quê? Porque a glória de Deus está sobre o teu rosto. O caráter de Cristo é o teu. É por isso que nós temos que entrar bem dentro da palavra de Deus, para nós ter o direito de esfregar a cara de Satanás cada dia mais no chão. O 12. No dia seguinte, os judeus fizeram uma conspiração e se comprometeram sob o juramento e não comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Está vendo? Os judeus que diziam que é de Deus, que amava a Deus, queria matar Paulo, porque hoje Paulo não era mais um fariseu, já era mente sobre o anátema, que nada vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Está vendo? O Paulo pregando a verdade e os judeus dizendo que era anátema, que era mentira de Paulo, né? Ele pregando a verdade, quantas vezes você está falando a verdade e o povo querendo colocar a palavra na tua boca, dizendo, não é assim, assim, é para você falar é assim, não. Aquilo que você aprendeu, não deixe ninguém colocar a palavra na tua boca. Quem coloca a palavra na tua boca é Jesus Cristo, o Nazareno de Deus. É esse que tu está servindo. É por isso que ele diz, abra somente. Louvado seja o nome do Senhor. E disse aqui 15, com o Sinédrio, proponhamos que o tribuno traga sobre o pretexto de vocês examinar o caso, quanto a nós estamos prontos para matá-los. Antes que chegue a centurião, conduziu o rapaz ao tribuno e disse a ele, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que lhe trouxe a lhe dizer, e o levou à parte e lhe perguntou, o que é que você tem para me comunicar? O 20, o rapaz respondeu, os judeus combinaram pedir que o Senhor faça Paulo descer amanhã ao Sinédrio, pretexto de examinarem mais minuciosamente a sua causa. 21, não acredite neles, mas de 40 homens estão de emboscada contra Paulo. Eles juraram sob o anátema não comer nem beber enquanto não matarem. Agora, paz recomendando, não diga a ninguém que você me trouxe essa informação. Então o tribuno chamou 2 centuriões, ordenou, e coloque de prontidão desde as 9 horas da noite 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até Cesareia. 24, também cavalos para que Paulo possa viajar e ser conduzido são e salvo ao governador Finex. Depois do tributo, escreveu o seguinte carta. Cláudio Lícia ao excelentíssimo governador Finex. Saudação. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Então cheguei com a tropa e o arranquei das mãos deles, porque fiquei sabendo que era cidadão romano, querendo averiguar o motivo por que acusava. Eu mandei levá-lo ao sinédrio deles, verifiquei que ele era incriminado por questão referente à lei que rege e não havendo nenhum crime que justificasse morto a prisão, informado que existia por parte do judeu um atentado contra este homem. Trarei
tratei de evitar enviá-lo. Ao Senhor comuniquei aos acusadores que devem expor na presença do Senhor, que eles têm contra este homem. Conforme lhe for ordenado, os soldados tomaram Paulo e levaram de noite até Antipatrida. No dia seguinte, os soldados voltaram à fortaleza e deixaram os cavaleiros seguir viagem com Paulo. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador quis saber qual era a província de origem de Paulo. Informando que era de Cilícia, disse ele: quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei você, e mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Quando Deus tem algo na nossa vida, muitos acusam, procuram nos matar, procuram nos destruir, mas se Deus está na tua vida, por que tu vai temer aquele que te acusa? Porque você vai temer aqueles que procuram a te destruir, aqueles que não são nada, são igual a nós mesmos, querer destruir a tua vida. Eles têm vida para te dar novamente, só quem pode nos destruir é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por amor de nós, e esse não destrui, Ele constrói a nossa vida. Eles procuravam matar Paulo de toda maneira, mas quem estava com ele era o próprio Jesus estava com Paulo. Paulo ainda tinha que pregar a palavra de Deus. O ministério de Paulo ainda tinha que ser feito. Ele tinha ainda que padecer perseguições, porque essa mesma perseguição que Paulo sofreu, eu creio que Paulo estava se lembrando. Quando fere, seremos também feridos. É por isso que ninguém pode ferir a ninguém. Nós não podemos caluniar ninguém. Não podemos dizer, fulano, você é assim, você é assim. Não. Quem pode dizer o que nós somos é Jesus Cristo. Mas um pecador não pode julgar o outro. Porque somos da mesmo barro, da mesma argila, pecamos também. Um peca de uma maneira, outro peca de outra maneira, mas todos nós somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E Paulo ali, ele estava sentindo a perseguição, que ele também foi perseguido, porque perseguiu também o povo de Deus. Quando ele ia para Damasco, ele participou da morte de Estevão. Ele até ordenou que matasse Estevão na pedrada. Estevão, está vendo que ele ali ia também ser apedrejado? Ele ia também ser a mesma coisa, lixado, como Estevão foi apedrejado até a morte, né? Que lei é essa? Que só tira a vida. Como é que uma lei só tira a vida, não tem vida? E além de não ter vida, quer tirar a vida, pecar contra o nosso Criador. Nesta noite, você que passa perseguição, olhe para o céu. Muitas às vezes se abraça contigo, mas para saber da tua vida. Tem até se mostrado que é amigo, amiga, e começa a te abraçar, começa a dizer que te ama, mas quer saber, é da tua vida para ver talvez que tenha amizade com outra pessoa, para ver o teu fim, para ver o fim do relacionamento, para ver o fim do casamento, que muitas das vezes, a maioria dos casamentos é destruído por causa de fofoca, por causa de mentira, por causa de falsidade. É isso que traz a destruição dos casamentos. Às vezes as pessoas estão com inveja daquela pessoa que está namorando com a pessoa. Às vezes está fazendo até o bem àquela outra pessoa.
A pessoa está tirando a outra do abismo, está sofrendo para tirar aquela outra do abismo. Chega um filho das trevas, e vai entrar no meio para fazer fofoca, para destruir. São um povo que não tem o temor de Deus. São pessoas que dão lugar ao mal. O mal só tenta destruir. Mas nesta noite, eu te digo e provo que nós temos Deus. E este Deus está comigo e está com vocês. Este Deus guarda vocês. Ele guarda a tua entrada da tua casa, da saída para o teu trabalho. Ele guarda você. Ele guarda você dormindo. Você está dormindo. É por isso que disse o guarda de Israel, ele não toscaneja. E toscaneja só vai fazer assim, abrir e fechar o olho. Nem isso ele faz. Porque ele é poderoso. Mas você pode ter certeza que ele te guarda, ele te livra de todo mal. Ele acerta que voa da madrugada. São as obras do diabo, as macumbarias, as bruxarias, as feitiçarias. É ele que nos guarda dos demônios da madrugada, dos demônios que come e bebe para destruir o povo. E até mesmo o povo de Deus. Mas saiba que nesta noite nós temos guarda de Israel. Saiba que todos nós estamos escondidos debaixo das asas do Altíssimo. As asas do Onipotente nós estamos cobertos. Sabe que a tua família, você está nos pés do Senhor. Sabe que Deus está guardando a cada um que está nesta live. Esta live se chama Senhor Jesus. Esta live não é de uma mulher, nada. Eu estou aqui para receber do meu Senhor.